como está. Francisco Proença de Carvalho, olhamos para este desenrolar de acontecimentos e verificamos que dia após dia são as notícias que acabam por se precipitar, mas também os juros no mercado da dívida. Hoje as obrigações do Tesouro a 5 anos bateram novos máximos, as 10 a 10 anos também. Há de facto um ambiente económico e financeiro cada vez mais difícil. É evidente que sim, como é evidente que esse ambiente económico-financeiro não é beneficiado pela conjuntura política que estamos a viver. Eu não quero imputar responsabilidades a uns ou aos outros. Não é isso. Acho que estão bem defendidos os partidos que aqui estão representados, portanto não é isso. Agora, uma coisa que é evidente é que, independentemente das responsabilidades de quem causou, e é óbvio que há dos dois lados, já o aqui disse a semana passada, um país que se quer transmitir credibilidade para os mercados externos não pode, neste momento, estar a ter esta discussão que estamos aqui a ver, que é uma discussão que vai ao ponto de sabermos se as nossas contas são ou não, de certa forma, falseadas. Portanto, eu acho que deve haver aqui grande responsabilidade dos partidos, deve haver grande responsabilidade dos partidos do poder e daqueles que vão fazer agora uma oposição, vão fazer uma campanha eleitoral e vão querer formar um governo no sentido de atirar achas para a fogueira sem ter dados concretos, ou seja, se não tivermos dados concretos, que efetivamente o que aqui está em causa não são critérios contabilísticos, por assim dizer, mas sim falsidades, ou seja, não tendo dados concretos que dizem as falsidades, eu acho que não se deve levar a discussão para aí, porque, como é evidente, isso não transmite confiança a ninguém. Se nós nos estamos a comparar com a Grécia, obviamente que não vamos transmitir confiança a ninguém. Portanto, eu penso que, como já todos têm dito e têm referido, que é necessário, no final deste processo todo, que exista uma coligação alargada, que exista um consenso alargado para fazer, em primeiro lugar, aquilo que vamos ter que fazer. Seja este ou seja outro PEC, vamos ter que fazer algum PEC, penso eu. Vamos ter que fazer algum PEC que poderá ter como base aquilo que foi apresentado pelo PS, com as devidas alterações do PST e eventualmente com o PST já no governo, mas que consigam criar raízes e consensos para conseguir fazer o que falta, que são as tais reformas a longo prazo. E, portanto, eu temo imenso que este ambiente de ataque, que chega a um bocado de ataque pessoal, outra vez, voltamos ao ataque pessoal de parte a parte, lá está. Quando entramos numa conversa, quando vemos os discursos de um lado em que insinuarem a falta de credibilidade das pessoas e do outro começarem com alguma demagogia a dizer que, bom, lá vêm os perigosos neoliberais que querem governar com o FMI e que vêm impor a agenda do FMI, obviamente que isso é um discurso que nos vai levar a um extremo que não vai ser, eventualmente torna muito difícil transmitir, por um lado, agora a confiança aos mercados para que essa situação se possa inverter e, por outro, essa confiança também reside no facto dos mercados saberem que a seguir o país, apesar de entrar neste período eleitoral, a seguir consegue criar uma base política sólida para fazer essas reformas que são necessárias. Portanto, eu, como eleitor, se posso dar algum conselho, é que os políticos preocupem-nos de ter mais as medidas que têm para o país, sendo que temos de ter presente que neste momento as medidas são de urgência. As medidas são de urgência e assentam nos cortes que temos vindo a falar e que temos visto, ou nestes ou noutros, e eventualmente em mexidas nos impostos. Portanto, com isto quero dizer que, na minha opinião, esta crise política poderia ter existido, mas poderia ter existido, talvez, e já como outros defenderam, depois da aprovação de um PEC e de um compromisso absolutamente sério de qualquer que sejam os intervenientes de que estas medidas são para fazer. Portanto, o que nós temos visto aqui às vezes esse compromisso existe, parece existir, outras vezes já não, e portanto extremam-se as posições, e isso não me parece positivo, e isso, obviamente, que essa situação de degradação que falou dos juros não se vai alterar nos próximos tempos, a não ser que isto que tem visto a partir desta, diria, se me permitem a expressão, pré-campanha eleitoral em que os partidos entraram praticamente, aquilo que têm sido as trocas de declarações todos os dias, parece-lhe que esse ambiente para discutir aquilo que é o essencial relativamente ao futuro e à economia portuguesa terá condições para existir? Parece-me muito difícil. Pelo início desta pré-campanha, por assim dizer, parece muito difícil. Desde logo, porque existe uma pessoa que é o Primeiro-Ministro, atual Primeiro-Ministro, e futuro candidato a Primeiro-Ministro também, que é vista com maior desconfiança pelos partidos da oposição, que se centram muito nessa pessoa e se centram muito naquilo que será a credibilidade dessa pessoa. Portanto, ouve-se muitas vezes dizer que os partidos da oposição, nomeadamente o PSD,
se fosse outro, o líder do PS, estaria disponível para ter outro tipo de atitude. E depois este líder do PS também já percebeu qual é que é a sua arma de arremesso, que aliás já foi utilizada há bastante tempo, que é a questão do neoliberalismo, dos perigosos neoliberais que aí vêm e que, portanto, vêm fazer mal ao país. Portanto, tendo em conta a forma como estão extremadas as posições, eu acho muito difícil. Mas há situações históricas do país em que temos que ter esse bom senso e temos que tentar apelar a esse bom senso. Portanto, e esta é uma delas, sem dúvida. Nós estamos numa situação crítica, que toda a gente já se percebeu. A ideia de que não há problema nenhum em ter esta crise política, não há problema nenhum se vier o FMI, é uma ideia completamente errada. É uma ideia que quem convive com os agentes económicos das diversas áreas percebe que é uma ideia completamente errada. Portanto, a economia está a sentir já e vai sentir isso. Não quer dizer que não tivesse já a sentir. Obviamente nós já estávamos a caminhar para uma crise. A situação vai agravar-se. A situação agravou-se. O que nós precisávamos neste momento era de um compromisso já imediato para aquilo que é a emergência das contas públicas e depois sim, os partidos, tendo esse compromisso, apresentar as suas ideias. Eu devo dizer que estou muito mais de acordo com o projeto eleitoral do PSD. Sou muito mais, do ponto de vista do que é uma posição liberal que o PSD e que o seu líder têm manifestado, eu estou de acordo. Tenho sérias dúvidas que isso seja possível implementar se o PSD não tiver também uma política cautelosa, porque sem o Partido Socialista, ou sem uma base alargada, é muito difícil ter implementar essas medidas, porque aliás viu-se como foi a governação do PS, que numa primeira fase até teve alguma vontade de mexer e de facto foi difícil. Isso para o PSD ainda é mais difícil normalmente. Portanto, João Cantigas Esteves. Há que ter isso em consideração. João Cantigas Esteves, é legítimo colocar a questão de dúvidas relativamente àquilo que são as contas públicas nacionais? Eu gostava de começar por citando aquela máxima clássica e histórica que a situação política é demasiado grave para ser deixada à conta dos políticos. Ou seja, eu acho que neste momento tem havido, do meu ponto de vista, um problema na nossa sociedade que é um exagero, vamos chamar assim, da componente política, em detrimento de uma componente, se quisermos, mais técnica. E eu penso que receio que, mais uma vez, enfim, temos aqui um pequeno exemplo, que vai ser tudo muito, do meu ponto de vista, excessivamente na base da política, quando, do meu ponto de vista, hoje, muitos dos temas são realmente técnicos e deveriam ser tratados com muita tecnicidade. Porque, enfim, mais ou menos sabemos onde estamos e também sabemos para onde queremos ir. E, portanto, eu acho que aqui há muito também de técnica e não apenas daquilo que são opções políticas. Quanto à pergunta concreta que se coloca, eu julgo que há realmente aqui dois níveis importantes de referir e tentando, mais ou menos, utilizar alguns factos que têm a ver com o percurso, digamos assim, dos últimos tempos, até recentemente, e mesmo com dados de hoje. Nós hoje tivemos realmente 3 notícias que eu considero curiosas, sobretudo pela fonte dessas mesmas notícias. Uma já foi referida, que é exatamente o INE, que veio já, digamos, alertar que pode haver problemas, nomeadamente com o financiamento das empresas de transportes, portanto, e que pode, efetivamente, alterar o déficit que está previsto. Portanto, é o INE que o está a dizer, portanto, já, digamos, a dizer que, efetivamente, também por isso o déficit pode ir a 8%. O segundo dado que já foi referido também é o Banco de Portugal, que veio hoje, digamos assim, com os seus dados, com o relatório da primavera, enfim, rever de forma muito substancialmente diferente, quer a evolução do PIB, quer o desemprego, quer a inflação, portanto, contrariando, digamos assim, números que tínhamos recentemente, ainda há muito pouco tempo. E o terceiro, enfim, é uma coisa, de certa forma, simbólica, mas também complementa, que é quando hoje o próprio Tribunal de Contas, o Presidente do Tribunal de Contas, veio dizer uma coisa fantástica, vindo de onde vem, não conhecemos, não sabemos, o país não sabe quantas fundações existem, como é que estão organizadas, de onde é que vieram, o que é que fazem, etc, etc, etc. O próprio Tribunal de Contas veio afirmar isto. Ora bem, e estes 3 eventos, sobretudo vindo de 3 instituições, Banco de Portugal, Tribunal de Contas e o INE, levantam a questão de como é que é gerida, digamos assim, a nossa vida coletiva, a nossa vida pública. Independentemente dos números e de estarem errados ou não estarem errados, não há aqui um empenho dos agentes políticos em realmente termos uma vida sadia do ponto de vista contabilístico, que efetivamente transmita rigor e transparência naquilo que são os números que vão saindo. E claro que isto não é novo, como sabemos, o Tribunal de Contas
tem sistematicamente alertado, nomeadamente na última conta geral aprovada, que foi 2009, o Tribunal de Contas, mais uma vez, reiterou que não podemos confirmar os valores, não podemos confirmar a receita, não podemos confirmar a despesa. Ora bem, e eu acho que isto é que são temas muito delicados para o nosso futuro coletivo e para a transparência que tem a ver, nomeadamente, com os nossos cidadãos. Portanto, e aí eu acho que há muito a fazer para melhorarmos, digamos, a nossa forma. Ou seja, eu não vou, naturalmente, falou-se da Grécia, eu não vou por aí. O que eu digo é que a máquina está montada de forma que não consegue, efetivamente, dar números, transmitir a realidade para todos nós. O outro aspecto tem a ver, efetivamente, com a evolução que nós tivemos. Ou seja, o que é que aconteceu, vamos chamar, no último ano. Enfim, convém lembrar que já andamos, digamos, nesta questão dos PECs há um ano, não é? E quando nós chegamos a esta problemática do PEC número 4, efetivamente, houve aqui um problema, é que, de forma substantiva, realmente foi ainda feito muitíssimo pouco na consolidação das contas públicas, nomeadamente, em particular, do lado da despesa. Isto é, houve uma primeira iniciativa, que já ela era tímida, do lado da despesa, que foi o primeiro PEC, que vem a falhar, de tal maneira que foi necessário um PEC 2. Veio o Orçamento de Estado, já de 2010, que também já foi feito e que também, do ponto de vista dos seus objetivos, falhou. Vem também o 2011, em que temos números de fevereiro, que, mais uma vez, temos de ter cuidado ao apresentar aqueles números. Eu bem sei que são critérios, mas o que é que diz a execução orçamental de fevereiro? Diz, primeiro, até fala na palavra superávit. A pergunta seguinte é, mas então sobre um superávit, distribua-se. Porquê é que foi necessário os empréstimos brutais que precisávamos nos primeiros 2 meses? Nos primeiros 2 meses, janeiro e fevereiro, a dívida líquida aumentou 2 mil milhões. Então foi para quê? Foi para onde? Isto é, se houve um equilíbrio, se uma melhoria das contas, para além da dívida que foi liquidada antiga, líquidos aumentamos 2 mil milhões. Depois, vamos ver a rubrica dos encargos financeiros. No Orçamento de Estado está 6 mil milhões para 2011. Contas muito redondas, dá 500 mil por mês. Janeiro e fevereiro, 2 meses, é 1.000 milhões. Na execução de fevereiro está 150 milhões. Podemos dizer que é a especialização do exercício e, portanto, foram 2 meses onde caíram poucos juros. Mas está lá isso explicado, não é? Não, mas a questão é que... Isso está lá explicado. Certo, mas a verdade é que serão, em média, 1.000 milhões. Mas eles dizem, não é isso? Mas a questão não é essa, é que os 150 milhões não Mas não está espelham refletido. a realidade daquilo que é uma Tenham a despesa. realidade sobre a qual a execução orçamental de janeiro e fevereiro se pronuncia, exatamente. que é janeiro e fevereiro. Mas isso é a O que mesma quer lógica, dizer, isso é mesmo- deixa-me só concluir, deixa-me só concluir. Nas Quer- empresas não especializarem o 13º e 14º Pronto. mês e terem um impacto sempre em agosto e em Mas dezembro. a questão é essa, é que para além dos efeitos contabilísticos, há a realidade. E nós temos no orçamento, enfim, e infelizmente vai ser insuficiente, temos 6 mil milhões e vai ser, neste momento, estou convencido que vai falhar. Portanto, o que quer dizer que, tipicamente, um mês normal, médio, tem 500 milhões. O que quer dizer que 2 meses tem 1.000 milhões. Ora bem, por coincidência, não houve juros naquele período. Mas vamos ter um março, um fevereiro por aí fora. Ou seja, não nos podemos iludir. Onde é que eu quero chegar? Temos de ter muito cuidado quando explicitamos os números. Porque passa uma ideia que de superávit, quando, em teoria, faltam 850 milhões em média de juros. Portanto, ou seja, eu acho que temos de ter muita atenção. Estou de acordo que, enfim, os nossos números têm uma credibilidade, naturalmente, que outros não têm, mas eu confesso, estou um pouco apreensivo com algumas das declarações recentes. Que estamos a tocar em áreas sensíveis, nomeadamente, como ainda referi, por exemplo, quando vem agora o próprio INE rever alguns números, eu acho que todos os agentes políticos, e naturalmente, em primeiro lugar, o Governo, deve ter muito cuidado. Portanto, de qualquer forma, só em conclusão, aquilo que eu acho relativamente às taxas de juros, que já foram aqui faladas, aos mercados, e convém lembrar, enfim, que já andamos com as taxas de juros de 8% há muito tempo, e mais, temos algo mais grave que aconteceu já há uns tempos esta parte, também há umas 2, 3 semanas, que foi quando houve a inversão da taxa de juros de 10 anos com a taxa de juros de 5 anos, o que, como sabemos, tecnicamente é um sinal muito perigoso, que significa que o mercado está a assumir uma reestruturação da dívida, à semelhança do que está a acontecer na Grécia, e, portanto, o problema das taxas de juros já vem de muito de trás, e que revela, efetivamente, quando os famosos mercados e os investidores olham para isto, ainda foi pouquíssimo feito na prática de consolidação orçamental.